Olá, meus alunos, estamos de volta novamente, agora para a terceira parte aí do nosso assunto sobre Estados Unidos no século XIX. Vamos falar sobre a Guerra da Secessão. Guerra da Secessão ou de Secessão, né? O que vem a ser secessão? É divisão, exatamente como era os Estados Unidos ali até meados do século XIX. Ele estava dividido entre dois sistemas econômicos e políticos e sociais diferentes que dividiam os estados norte-americanos. As 13 colônias inicialmente, depois anexando aqueles outros estados todos lá, Texas, Califórnia, Oregon e etc. Né? Então havia uma divisão nítida ali. Os estados do sul, que tinham uma economia baseada na monocultura, particularmente do algodão, nos plantations, né? E os estados do norte, que eram mais industrializados, etc. E aí vinham outras diferenças sociais que nós vamos detalhar aqui agora, né? E essa guerra de secessão, ela foi um conflito de uma magnitude enorme para a época, e até hoje, para vocês terem uma ideia, o número de mortes que teve nessa guerra de secessão foi maior do que somando aí Segunda Guerra Mundial e Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos participaram. E foi uma guerra civil, uma guerra interna, de norte-americano contra norte-americano, os estados sulistas contra os estados do norte, os federados contra os confederados. E nós vamos detalhar isso aí, eu vou fazer de uma maneira diferente, de vez em quando eu vou colocar também um videozinho aí para exemplificar, e agora nós vamos ver, por exemplo, a questão do número de mortos. Horatio Chapman registra a experiência em seu diário. Os mortos eram empilhados em alguns lugares, uns em cima dos outros, e dava muita tristeza ouvir os gemidos dos feridos. Alguns estavam vivos e ofegantes, mas inconscientes. Outros estavam feridos mortalmente e conscientes do fato de que não viveriam muito mais. No período da vitória final do Norte, mais de 600 mil homens de ambos os lados estavam mortos. Uns 2% de toda a população dos Estados Unidos. Em termos da população atual, seria o equivalente a 6 milhões de pessoas. Quase metade dos mortos nunca foram identificados. Continuando também agora, nós vamos ver algumas inovações dessa guerra, uma guerra que trouxe muita inovação para a época, que inclusive inovações que foram até copiadas por outros países em guerras posteriores, inclusive o Brasil na Guerra da Tríplice Aliança. Muita coisa que ocorreu e foi utilizado com sucesso lá nos Estados Unidos na Guerra de Secessão, também foi usado aqui na Guerra do Paraguai, particularmente com relação ao armamento, utilização do balão, do telégrafo, etc. Né? E uma das novidades foi a questão do serviço postal em guerra, entendeu? Que nós vamos ver também exemplificado. Pela primeira vez, o serviço postal americano em expansão permitia que os soldados escrevessem dos fronts aos entes queridos. Sem a censura militar de hoje, foi permitido que soldados como Robert Stiles contassem a realidade aterrorizante da linha de combate. As imagens e os odores que nos envolveram eram simplesmente indescritíveis. Corpos inchavam até 2 vezes além do seu tamanho original. Alguns deles explodiam com a pressão de gases e vapores. Normalmente, as causas de uma guerra têm a ver com as diferenças. Se todos os estados fossem iguais ali em interesses e em políticas e etc., não teria conflito, não teria guerra. Então essas diferenças é que são importantes como causas do conflito. As diferenças políticas, as diferenças econômicas, as diferenças sociais. Então vocês vão ver agora exemplificado novamente nesse vídeo aí que eu fiz uma edição de um documentário para destacar essas causas. Alimentando essa carnificina estava a profunda animosidade política que levou a essa guerra. Em um conflito duro que colocou irmão contra irmão, os estados do Sul estavam determinados a defender sua independência e seu sistema de escravidão.
Mas o Norte não permitia que eles deixassem a União de Estados. Extremamente motivados, esses homens lutam em casa e estão prontos a morrer pela independência do Sul, por suas tradições e seu modo de vida rural. Sua prosperidade é construída em torno de um único cultivo: o algodão. Conhecido como o ouro branco, o Sul produz 2/3 do fornecimento mundial de algodão. Ele traz extraordinária riqueza aos estados do Sul. Mas sua riqueza é construída às custas de escravos. Agora, a vitória do presidente Lincoln nas urnas ameaça seu modo de vida tradicional e a escravidão em que ele se baseia. Ao invés de se submeter às regras do Norte, o Sul decide lutar. Voltando agora à parte de inovação tecnológica, né, para a época, né, nós não podemos destacar particularmente na área do transporte, que tem um reflexo muito grande na logística militar, na logística de guerra, que era justamente a utilização de trens, que era um tipo de transporte que tinha sido criado há pouco tempo e que os Estados Unidos investiu bastante, estabelecendo uma malha ferroviária muito extensa para a época e que foi utilizado com muito sucesso pelos Estados do Norte na Guerra de Secessão, como nós veremos. O presidente agora. Abraham Lincoln. Porque Lincoln está lutando um tipo de guerra totalmente novo. E seus adversários sulistas não percebem isso. Um trem de carga corre em direção ao sul, pronto para reabastecer o exército da União, com soldados e suprimentos novos. O tenente George Benedict escreve para casa: Fomos embarcados em vagões de carga e deixamos a cidade. O trem levou 600 outros soldados, além do nosso regimento, e preencheu 34 vagões. As estradas de ferro eram uma das armas secretas de Lincoln nessa guerra. Em uma operação-chave ordenada diretamente pelo presidente, 25 mil soldados foram enviados em sua jornada de 2.000 quilômetros até o sul. Nas mãos de Lincoln, a rede ferroviária do norte de 38 mil quilômetros se tornou um braço de sua máquina de guerra. Outro aspecto muito importante foi a mobilização industrial. Nós sabemos que a segunda revolução industrial ali, que surgiu ali em meados do século XIX, os Estados Unidos começou a sua industrialização nesse período também. Então essa mobilização industrial dos meios industriais para esse conflito foi determinante para a vitória dos Estados do Norte. E aí vocês vão ver nesse vídeo aí, novamente, exemplificando esse aspecto da utilização do parque industrial em apoio à guerra, que era uma coisa que era inovadora na época também, muito inovadora, e que foi utilizado também pelos Estados Unidos posteriormente e por outros países também nas guerras mundiais. Lincoln não usa apenas ferrovias. Ele percebe que a vitória depende da mobilização de toda a potência industrial do norte no esforço de guerra. A produção de roupas no norte dobra durante o conflito. Fabricantes de ferramentas agrícolas começam a fazer espadas, enquanto o número de patentes dobra durante a guerra. Fábricas, tecnologia, infraestrutura. Isso vai mudar a cara da América. Pela primeira vez na história, a indústria é colocada ao dispor do esforço de guerra, um posicionamento no conflito que a América vai explorar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Como é que hoje em dia a gente se comunica rapidamente, hein? Pega o celular, né, que eu estou usando inclusive para gravar essa aula, estou gravando com o celular. Pega o celular, entra no WhatsApp, dá uma olhada no Twitter, dá uma olhada no Facebook, essas mídias. O Facebook já está caindo em desuso, né? Mas o WhatsApp
é muito utilizado, grupos de WhatsApp mandam mensagem, etc. Mas naquela época, como é que mandavam mensagens, um batalhão mandar para a brigada, para os seus comandantes, para os generais, como é que recebiam essas mensagens? Era muito complicado, era através de mensageiro, então às vezes era dias de cavalgada que o mensageiro demorava para levar uma mensagem. Mas nessa guerra foi utilizado também uma novidade, que foi o telégrafo. O telégrafo, através do código Morse, né, pipiripipi, ali, fazendo aqueles sinaizinhos ali, aquilo ali foi inovador para a época e deu uma velocidade de informação muito grande, particularmente para os estados do norte, que se tornou uma grande vantagem estratégica e que facilitou bastante também a vitória dos estados do norte. O próprio presidente Abraham Lincoln, ele interferia diretamente no combate, porque dentro do PC dele, do posto de comando dele, tinha um terminal lá que ele recebia todas as informações do que acontecia na frente de combate em pouquíssimo tempo. Isso daí, para a época, foi muito inovador, inclusive foi utilizado também na Guerra do Paraguai aqui, na Guerra do Paraguai, que eu digo que foi a Tríplice Aliança, né? O Brasil, o Uruguai e a Argentina contra o Paraguai, também foi utilizado o telégrafo, que foi uma novidade também para a época. Mas primeiro foi utilizado lá na Guerra da Secessão, ou Guerra de Secessão. Ok? Em um prédio diante da Casa Branca, há uma pequena sala que se torna o centro nervoso do presidente Lincoln nessa guerra. E dentro dela, há um aparelho simples que vai transformar a maneira de se lutar e de se vencer essa guerra. O telégrafo. A invenção do código Morse em 1844 transforma o telégrafo na primeira ferramenta americana de comunicação em massa. Rapidamente codificado, o sistema básico de pontos e traços é ideal para mensagens curtas. Como o Twitter hoje, ele é transmitido e transcrito em segundos apenas. Quando os mensageiros antes levavam dias montados em cavalos por centenas de quilômetros e passando por todo tipo de terreno. Agora a rede de telégrafos do país, com 80 mil quilômetros, fazia uma comunicação quase instantânea. Quando postes telegráficos se estenderam pelas ferrovias, esse país imenso começou a encolher. Isso vai transformar a natureza dessa guerra com o fluxo de informações e de decisões indo e voltando na velocidade da luz. Como vocês estão percebendo, essa guerra foi bastante inovadora. E como não poderia deixar de ser, também foi inovadora no aspecto da participação feminina e na revolução que o conflito criou também em termos de medicina, de atendimento médico em combate, tá? Que foi uma novidade também para a época, que vocês vão ver aí com a participação feminina, e foi uma mulher, inicialmente, depois milhares de outras mulheres que também participaram ativamente do conflito, que organizaram melhor o atendimento médico e mudaram, inclusive, os procedimentos do atendimento médico em combate, que serviram de base para a evolução desse tipo de trabalho nas Forças Armadas dos Estados Unidos e depois nas outras Forças Armadas também. Porque, afinal de contas, o atendimento médico ele é também uma atividade logística, assim como o suprimento de alimento, o suprimento de munição, de combustíveis. A parte de saúde também é considerada uma atividade logística importante e teve um primeiro passo nessa organização por iniciativa de uma mulher que nós vamos ver agora. A busca pelo bem-estar dos soldados se torna importante ao esforço de guerra, tanto quanto o suprimento de armas e munições. Grandes números de mulheres se inscreveram como enfermeiras. Uma delas é Clara Barton. Aqui, por favor, uma serra!
Clara Barton não foi treinada e nem é paga. Quando ela começa, a maioria dos enfermeiros é homem. Essa é uma ocupação menor. Os remédios que ela propõe para o cuidado dos feridos são simples, mas revolucionários em seus efeitos. Eles querem comida, roupas, abrigo, remédios, um pouco de calma e pessoas práticas que os administrem. Ela insiste em que os feridos tenham um suprimento de bandagens limpas, primeiros socorros e uma triagem de feridos para colocar os casos mais graves em prioridade. A Guerra Civil inicia uma série de inovações que formam a base da medicina em campo de batalha até hoje. 20 mil mulheres se alistam como enfermeiras durante a guerra. Clara Barton acaba fundando a Cruz Vermelha Americana. Hoje em dia, com os meios de comunicação, com as mídias sociais, com os jornais, televisão e etc., né, toda essa tecnologia, é muito importante a opinião pública. Não se faz guerra contra a opinião pública. Os Estados Unidos não entra em guerra se a opinião pública, a maior parte da população não for favorável, em princípio. Por isso que eles trabalham muito a parte da opinião pública. E isso também teve uma importância muito grande e começou de uma maneira muito efetiva também na Guerra de Secessão, como nós vamos comprovar agora nessa parte desse documentário novamente. A difusão das câmeras portáteis faz com que, pela primeira vez, as imagens sangrentas dos campos de batalha cheguem a todas as casas. Apesar das câmeras simples não captarem cenas de ação dramáticas, elas são ideais para capturar o resultado medonho da batalha. Em torno de 1.500 fotógrafos enchem os campos de batalha. Suas imagens são vendidas ao público por apenas 25 centavos. As fotografias que vinham da Guerra Civil é que a capturaram, a tornaram real e fizeram as pessoas, reconhecerem a violência realmente sem precedentes. A mídia americana crescente nos jornais reproduz simples estilogravuras das imagens. Mais de 200 correspondentes cobrem a guerra, escrevendo mais de 100 milhões de palavras. Essa avalanche de informação sobre a guerra faz com que a realidade do conflito fique marcada na consciência do público. Nunca mais os políticos poderão lutar guerras sem o apoio público. No meio do conflito, o presidente nortista, né, no caso representando os estados do norte, da União que eles chamavam, né, deu um ultimato, em setembro de 1862, deu um ultimato para os estados sulistas, ou separatistas, né, para que eles abandonassem a ideia de separação e se reintegrassem à União, reintegrassem aos Estados Unidos da América. E esse ultimato, então, nesse ultimato ele ameaçou que se eles não retornassem, ele iria abolir a escravidão dos países que não quisessem retornar à União. E foi uma espécie de ultimato, e é claro que não foi aceito pelo Sul, e a guerra continuou, então, por mais 2 anos. Vamos ver aí como é que foi. Em setembro de 1862, ele dá um ultimato ao Sul. Voltem para a União. Ele ameaça liberar escravos do Sul à força se eles recusarem. Mas, tendo provado da independência, o Sul não quer se juntar novamente à União, onde a escravidão estaria em risco. Eles rejeitam o ultimato. Lincoln não quer mais negociar. Se o Sul não liberta seus escravos, ele mesmo o fará. E por fim, após 4 anos de um conflito sangrento, uma guerra civil, né, de norte-americanos contra norte-americanos, estadunidenses contra estadunidenses,
o general Lee, comandante das tropas sulistas, assinou a rendição. Eles não conseguiram manter a guerra contra os estados do norte, que eram estados mais ricos, mais populosos, que tinham um parque industrial à sua disposição, e também as medidas que os estados do norte tomaram de bloqueio por mar aos estados do sul, impedindo que chegassem suprimentos, impedindo que eles exportassem seus produtos e conseguissem mais recursos para a guerra. Então, tudo isso daí dificultou bastante a causa dos estados do sul. E finalmente assinaram a rendição após 4 anos de conflitos. E principalmente também porque os estados do sul não conseguiram obter também nenhum apoio externo que pudesse aumentar a sua força para lutar contra os estados do norte, como nós veremos agora a seguir. O general Lee ofereceu a rendição do exército confederado. A rebelião acabou. O Sul terá que se submeter à União e dar fim à escravidão. Com a vitória, o Norte validou a liberdade e validou o modelo industrial. Então você tem uma confiança americana, um sentido americano de realização e uma disposição americana de partir pelo mundo. Para o comprometimento da Confederação, sua infraestrutura logística inferior não foi páreo para a máquina de guerra invencível do Norte. O centro industrial, a infraestrutura férrea crescente, a rede telegráfica, tudo deu a vitória ao Norte. Em uma semana, Lincoln morreria assassinado por uma bala. Mas o país tinha saído da obscuridade. A nação americana está mais uma vez unida. E dessa união, agora nasce uma economia moderna industrializada, que vai se espalhar por todos os Estados Unidos. Agora que vocês acabaram de ver um vídeo aí, praticamente um resumo da Guerra Civil dos Estados Unidos, da América, em que vocês viram lá os estados do norte contra o sul e etc. E ali aparecem causas, né, as principais diferenças. Mas vamos agora ver isso aí de uma maneira mais metódica, visando aí vocês memorizarem melhor cada tópico, até mesmo para as provas, para os concursos, e vocês assimilarem melhor. Então nós temos aí alguns slides para que a gente possa ver de uma maneira mais metódica. Então, antes do conflito, quais foram os antecedentes? Como estava os Estados Unidos? Os Estados Unidos já tinha terminado a sua expansão para o oeste, praticamente. Já tinha atingido o Oceano Pacífico. Então, o comércio interno e externo estava favorecido. Ele tinha 2 frentes para comércio, a do Pacífico e a do Atlântico. E o comércio interno também, devido à malha ferroviária considerável que eles começaram a implantar desde o início do século XIX, até meados do século XIX, então tinha uma malha ferroviária muito grande. E tudo isso favorecia o mercado interno que estava em expansão. Estava em expansão por quê? Por causa da imigração. Um grande fluxo migratório da Europa para os Estados Unidos, né? Então ia aumentando esse mercado interno cada vez mais e favorecendo a industrialização, inclusive. Então as perspectivas econômicas eram muito promissoras, mas havia um tênue equilíbrio entre os estados escravistas e abolicionistas. Então, durante o início ali do século XIX, até meados do século XIX, havia um certo equilíbrio entre os estados escravistas e abolicionistas. Chegou-se a estabelecer um paralelo do qual abaixo dele era autorizado a escravidão. Era o paralelo de 36 graus e 30 minutos. Então, abaixo desse paralelo poderia haver escravidão, mas esse equilíbrio começou a ser quebrado com a incorporação das terras conquistadas do México. Vocês estão lembrados que eu falei na aula anterior, né? A incorporação da Califórnia, né? A incorporação do Texas, e com isso daí começou a quebrar esse equilíbrio
entre estados escravistas e abolicionistas, que tinham diferenças. Não havia uma sintonia econômica e de projetos políticos e sociais entre as duas principais regiões do país, que era o Norte e o Sul. E agora, no próximo slide, a gente vai detalhar ainda mais quais eram essas diferenças. Qual era essa falta de sintonia? Agora eu convido vocês a analisarem comigo, tá, esse quadro resumo. Esse quadro resumo dos principais pontos de discórdia, como está aí logo acima aí da tabela, né? Nós temos aí o que eu chamei de campos do poder, que é as áreas do campo político, o campo econômico e o campo social na coluna da esquerda. E as duas colunas aí, cada uma com a sua bandeira. A da esquerda aí nós temos os estados sulistas, né, os confederados, e a União com a bandeira mais parecida com a atual bandeira dos Estados Unidos na coluna da direita. Então vamos ver cada linha dessa daí. Dentro do campo de poder político, tá? Nós temos aí, ó, uma causa quase que imediata, uma diferença grande que tinha, foi uma causa quase que imediata da guerra, um pouco antes ali da guerra, tá? Foi a derrota do candidato sulista à presidência dos Estados Unidos, Jefferson Davis. Foi eleito o candidato nortista abolicionista Abraham Lincoln. Então, a eleição de Abraham Lincoln, que era abolicionista e tinha pensamentos em termos econômicos diferentes, tá? Diferentes dos estados do Sul, então gerou aí um ponto de discórdia grande. E os estados do Sul não aceitaram a eleição de Abraham Lincoln. E iniciou-se aí uma tendência à separação. Declararam-se que iriam sair dos Estados Unidos, da Federação dos Estados Unidos. Então eles começaram a ter um separatismo. Por isso está aí um aspecto político aí também escrito, separatista e unionista. Então aí foi assim, uma causa quase que imediata, foi essa eleição, essa disputa eleitoral. E como causa econômica, digamos assim, ou principais discórdias econômicas, nós temos aí que os estados do Sul, eles tinham uma economia agrícola baseada nas grandes propriedades monocultoras, com mão de obra escrava, voltada para a exportação de matéria-prima, particularmente o algodão, que era conhecido como plantation, tá? É grande propriedade monocultora, com mão de obra escrava voltada para a exportação, definição de plantation nos Estados Unidos. Enquanto que nos estados do norte a economia era baseada na produção manufatureira e industrial. E na parte agrícola era com base na produção de pequenas propriedades. É o pequeno produtor, digamos assim. Tá? Pequenas propriedades agrícolas. Então já tinha aí uma diferença em aspectos econômicos muito acentuada também. Os trabalhadores do Sul eram mão de obra escrava. Tinham, claro, alguns profissionais liberais, mas eram muito poucos, eram uma minoria. Mas a grande força de trabalho escravo, trabalhadores escravos negros africanos. E a mão de obra no norte era mão de obra assalariada, era pago, era o trabalhador, era o proletariado. Então, essas diferenças econômicas foram bem acentuadas e foram se agravando e cada vez mais radicalizando, separando o Sul do Norte. Dentro do campo social, nós temos aí, o Sul tinha uma menor população, que era estritamente rural, grandes propriedades, tá, com a mão de obra escrava, que não eram cidadãos livres, então tinham menor população. Enquanto que no norte, até mesmo devido à imigração, maior oferta de trabalho, inclusive, eles tinham uma maior população. Então, maior população no norte. No sul, o aspecto social, eles eram escravistas, tá? Porque eles dependiam da mão de obra escrava. E já no norte, eles eram abolicionistas. Até mesmo porque não fazia muito sentido eles produzirem e não ter quem comprar. Imagina, um escravo compra alguma coisa? Não compra. Então, para o mercado interno ser ampliado, eles tinham que libertar os escravos para que eles passassem a consumir
o que era produzido no norte, nas indústrias, nas manufaturas do norte. E outro aspecto importante também, em termos de sociedade, é que no sul era uma aristocracia rural escravista. Eram ricos e dependiam da mão de obra escrava. Enquanto que no norte era uma burguesia industrial capitalista, progressista, queria progredir, queria buscar o progresso. Queriam ampliar o mercado consumidor interno e queriam exportar também, competir até mesmo com a Inglaterra, que era a grande potência da época. Então eles queriam expandir seus negócios. Enquanto que no sul eles eram a favor do livre-cambismo, quer dizer, poder negociar sem muita interferência, sem tarifas protecionistas, no norte eles queriam criar tarifas protecionistas, tá? Tarifas alfandegárias protecionistas para proteger a produção industrial e manufatureira do norte. Então esses aspectos foram cada vez mais se acirrando e se refletiam também na política, no Congresso americano, nas disputas para a presidência. Então tudo isso aí foi acentuando o problema entre o norte e o sul e foram cada vez mais se radicalizando e que levou ao conflito. Encerrando então a nossa aula, vamos tratar das consequências da Guerra da Secessão. As consequências nós podemos aí destacar as seguintes, as principais. A abolição da escravidão, que viria a ser a 13ª emenda, que na realidade a determinação da abolição da escravidão nos estados do sul ocorreu até durante a guerra, em 1863, determinado por Abraham Lincoln, e que depois viria a ser a 13ª emenda após a Guerra de Secessão. O próprio assassinato de Abraham Lincoln, em 1865, foi uma consequência da guerra. Ele foi assassinado por um sulista, justamente por causa da liderança dele na guerra e até mesmo pela postura abolicionista dele. A quantidade de mortos, que foi um absurdo para a época, 600 mil mortos, né, o que corresponderia hoje em dia, em termos proporcionais, a 6 milhões de habitantes nos Estados Unidos. A própria supremacia política do modelo do norte, que passou a vigorar em todos os Estados Unidos. Os Estados Unidos se transformou em uma das maiores potências europeias da época, em pouco tempo depois da Guerra da Secessão, porque ele atingiu um nível de progresso e de desenvolvimento muito grande com as mudanças que vieram em consequência da Guerra de Secessão. A abolição dos escravos sem direitos também foi uma consequência da guerra, porque foi uma abolição dos escravos de uma maneira rápida e sem direitos políticos, sem direitos quase que nenhum. Então, embora na legislação, na Constituição americana previsse isso, os estados tinham uma certa autonomia. E com isso foram surgindo também grupos racistas, particularmente nos estados sulistas. E alguns também até acima nos estados mais novos, lá no centro-oeste, também apareceram alguns grupos supremacistas e grupos racistas, como a Ku Klux Klan. Então essas foram as principais consequências da Guerra de Secessão. E com isso a gente encerra esse assunto e vamos para a próxima unidade didática na próxima aula. Ok? E assim nós encerramos o assunto Estados Unidos no século XIX, com essa terceira aula, e vamos à próxima aula com a professora Valéria, de América Latina no século XIX. Ok? Vamos lá então.